de 2026, em Uberlândia, Minas Gerais, com abordagem do tema Nunca Temais. Eu seguirei convosco e vos aguardarei por todo sempre. Será uma alegria poder receber você no Center Convention, para juntos comemorarmos os 17 anos da Web Rádio Fraternidade. Vagas limitadas. Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, alcançando ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz, levando o Consolador a toda parte, com amizade, amor, muito mais. Muito boa noite, queridos amigos, queridos internautas, ouvintes da nossa emissora do bem, a Web Rádio Fraternidade. É muito bom estar aqui com vocês nesta noite de segunda-feira, né? Vamos ver se dá certo aqui. Agora acho que vai. Muito bem, aparecemos. Muito boa noite a todos que estão chegando para acompanhar mais uma edição do nosso Pinga Fogo neste dia dia 8 de dezembro de 2025. Muito boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. É sempre uma alegria a gente estar aqui neste momento, aqui na Web Rádio Fraternidade em Uberlândia. Boa noite ao Jorge e à Sâmia também. Muito bem, já que a Divina anunciou eles, deixa eu trazê-los aqui para a nossa tela, deixa eu arrumar aqui, isso, sejam bem-vindos, Jorge e Sâmia. Seu microfone, Sâmia. Boa noite, Rubens, boa noite, Divina, Elahá, boa noite novamente. E uma excelente noite para todos os nossos irmãos que já estão conectados aqui para mais um programa Pinga Fogo. Boa noite, Divina! Boa noite, Sâmia! Boa noite, Rubens! Boa noite, meus queridos companheiros de Volta Redonda. Meu querido Luiz Feijolo, Estela, Estael. Sejamos todos muito, muito, muito bem-vindos ao nosso Pinga Fogo de hoje. Uma boa noite ao nosso pessoal de Resende, de Magé, a turma de Itatiaia, da região ali do Vale do Aço, de Barra do Piraí. Sejamos todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela acolhida no final de semana. Estive o final de semana com eles por lá. Foi uma experiência muito boa. Um abraço a todos e muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Bom, um abraço a todo mundo que esteve com a gente nesse final de semana. Muito bem, muito bacana. É isso aí, gente. Vamos então começar o nosso programa. Eu queria ler um pedacinho, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 13, um trechozinho do espírito do Dr. Adolfo, bispo de Argel. É um trechinho que eu gosto muito. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em te praticando, eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro e, durante seu exílio na terra,
tu lhe serás a consolação, o antigozo das alegrias que gozarão mais tarde, quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer mais uma oportunidade de nos encontrarmos aqui para esse singelo trabalho. Que ele possa transcorrer, Senhor, sob a tua inspiração maior, sob o teu amparo, sob a tua proteção, e que tudo possa transcorrer conforme um planejamento feito pelo alto. Que os nossos amigos Jorge e Sâmia possam se transformar em porta-vozes dos teus ensinamentos, falando aos nossos corações, esclarecendo, trazendo palavra amiga, palavra de encorajamento, para que todos nós que estamos aqui nessa jornada terrena possamos dar sequência à nossa trajetória de crescimento espiritual. É sob a tua proteção também, Mãe Santíssima, que a gente começa a edição de número 291 do programa Pinga Fogo, neste dia 8 de dezembro de 2025. Muito obrigado, Senhor. Sâmia, o que você preparou para a gente hoje? Rubens, nesse mês de Natal, nós vamos falar sobre Jesus. E eu trouxe um poema, é um poema mais novo, que se chama O Jugo Leve. Vamos conhecê-lo, então. Eu sou o espinho solto que abandonou a flor, o som silencioso da alma sem conforto que se esqueceu do amor. Sou a razão sem alma, a bússola perdida, aflita, assustada, sem norte e sem estrada. Eu me perdi da vida. Me curvo sob os pesos que me aprisionaram. Sou porta sem acesso, não sei mais o que é certo, não sei o que é errado. Mas, quando a dor transborda e eu suplico socorro, o medo vai embora e eu sinto a esperança me reerguer de novo. É quando algo flui do fundo de minha alma e uma tenra luz me sussurra: Jesus, somente Ele salva. Tomai vós o meu jugo e aprendei de mim que sou humilde e manso, e encontrareis descanso para a dor que pesa em ti. Muito obrigada. Muito bem, Sâmia. A gente acabou de colocar aí no chat o link para você, se quiser, depois dar uma olhada com mais calma no poema, observar. Mas eu queria que a Sâmia trouxesse para a gente algumas palavras aí sobre esse texto, Sâmia. Existe um ditado, uma colocação, né, que o povo sempre diz e que eu acredito muito, que nós não vamos nunca conseguir solucionar os nossos problemas, dissolver as nossas dores, usando na nossa vida a mesma fórmula que as criou. Nós temos que fazer diferente. Então, o poema tenta mostrar os dramas que nós trazemos hoje em dia, o vazio, a sensação de estar perdido na vida, né? E esses dramas que hoje nós trazemos tão forte em nós foram cultivados pelas escolhas equivocadas. Então, a proposta é que se mude. Quando Jesus diz para nós tomarmos, né, junto com ele, o jugo dele, ele está dizendo não para que nós o adoremos enquanto pessoa, mas que nós também abarquemos para as nossas vidas os conselhos e a proposta de vida que ele nos traz. Por exemplo, a mágoa nos faz sofrer, nos deixa desesperados, nos deixa sem forças para viver. Então, se eu quero solucionar a mágoa, eu vou para Jesus. A proposta é o perdão. Se o que me faz sofrer hoje é o egoísmo do passado que explorou o outro, que desconsiderou o outro, a proposta de hoje é Jesus, amar o outro, amar o próximo. Se hoje sou uma pessoa que se afunda na rebeldia, na inacitação das minhas provações e até das minhas expiações e que por isso sofre
se desespera, a proposta é Jesus, amai a Deus, confia em Deus, confia na vida que está tudo certo. E é isso que Jesus tenta ensinar e é isso que o poema tenta demonstrar. E você, Jorge? Achei muito interessante no poema, porque ele fala do início de retomada. Porque quando ele usa o verbo, ele diz, ouço uma voz... Os verbos estão no presente. Assim, eu ouvia uma voz que me dizia, ele vai se transformar. É bonito que no poema a presença do Cristo está no presente. Ele diz, eu ouço, eu percebo, eu sinto. Quer dizer, é um espírito que dentro do seu processo de sofrimento começou um primeiro movimento de aproximação da luz. E não é uma alma resolvida, não é um espírito liberto dos seus sofrimentos, mas é alguém que descobriu que na proximidade da mensagem do Cristo existe paz para as suas dores. Muitos de nós somos vítimas do nosso remorso, das nossas culpas, e vivemos soterrados embaixo de uma quantidade imensa de sofrimentos, nos imaginando como sendo seres que não temos mais solução para os nossos problemas. E o Cristo comparece para dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. E aí segue esse texto, não é? Sou manso e humilde de coração, mostrando para nós que existe perspectiva, sim, de melhoria das nossas vidas, quando nós nos decidimos marchar na direção dos ensinamentos que Jesus nos apontava. Isso é muito importante porque marca um início de mudança das nossas histórias. Então, às vezes, a gente está dentro de uma angústia muito profunda e se considera que não tem mais saída pelo nosso erro, por aquilo que fizemos, destruímos as nossas vidas, cometemos algo irreparável, nós estamos destruídos, não tem mais conserto para nós. Então, a gente vai encontrar em Jesus o amparo, a proteção, e ele diz, eu sinto uma luz que me visita, eu sinto, eu vejo, tudo no presente, porque ele está começando a descobrir uma oportunidade nova de sentir a vida e de perceber novos horizontes para o existir. Muito bem, Jorge, Sema, vamos começar as perguntas. Eu pedi a Divina para separar ali para mim, para a gente, a primeira pergunta, Divina. Ok. Essa pergunta é muito boa. Como a fé raciocinada, proposta pela doutrina espírita, pode ser o diferencial para eu desenvolver a minha fé de forma mais efetiva, comparativamente aos outros segmentos religiosos, que pregam seus dogmas de forma inquestionável? Com vocês aí. Acho que na sua pergunta já está boa parte da resposta. Porque, assim, quando nós trabalhamos dentro de um contexto religioso que possui dogmas, nós vamos trabalhar dentro desse recorte de entendimento. E o que falo não é no sentido de diminuir a religião dos outros. Porque toda religião é santa, toda religião é sagrada, todas as religiões têm um poder imenso de atingir almas, por isso que elas existem. Se elas não tivessem, elas não existiriam. Se existem muitos fiéis numa determinada doutrina, é porque ela tem alguma coisa que ela oferece para essas pessoas. Então, as doutrinas religiosas, elas todas têm uma razão pela qual elas existem na Terra. Mas, quando nós temos uma leitura religiosa dogmática, pode acontecer um divórcio entre o que eu sei e o que eu creio. E isso, às vezes, é difícil. Eu lembro uma vez, faz muito tempo, eu assisti um documentário na televisão de uma cientista que falava sobre dinossauros. Era um documentário grande em que ela apresentava os dinossauros que existiam nos Estados Unidos, ela, americana. E aí ela mostrando uma série de seres que teriam vivido e tal. Aí, bacana, quando chegou quase no finalzinho do programa,
O repórter perguntou para ela: a senhora, apesar de ser assim muito dedicada à pesquisa da arqueologia, a senhora é muito religiosa, não é? Ela disse: sim, eu sou muito religiosa. Aí ele perguntou para ela: como é que a senhora conjuga a sua fé com aquilo que a senhora pesquisa? Porque o que a senhora pesquisa colide frontalmente com a sua fé. Ela disse: sim, colide frontalmente. Mas eu separo o que eu estudo daqui com o que eu creio lá. Para mim, são duas coisas que não se misturam. Então, é muito complicado esse modelo sincrético de vida em que a minha crença ela colide com aquilo que a ciência me aponta. O que nos dá robustez na fé, nas crenças espíritas, é exatamente poder contemplar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Em 1945, André Luiz, através da obra Missionários da Luz, uma das 10 melhores obras do século XX, falava sobre a possibilidade que nós poderíamos ter de interferir nos genes. Falava da nossa emoção, da raiva, dos nossos sentimentos provocarem alterações nos genes, alterarem a cromatina, como aparece no capítulo 13, na reencarnação de Segismundo. Isso parecia ser uma coisa assim muito surreal, imaginar o nosso pensamento interferindo. E hoje, quando nós consultamos as obras mais recentes de epigenética, nós vamos encontrar a ciência confirmando de maneira muito clara que o comportamento humano, que a alimentação que temos, que a forma como vivemos, que o que falamos, o que pensamos, o que sentimos, o que fazemos, produzem alterações em nós que geram determinadas substâncias que promovem a ativação ou a desativação dos genes pela ação da chamada metilação das bases ou alterações nas histonas, produzindo mudanças do DNA, fazendo com que doenças se manifestem ou doenças sejam inibidas pelo comportamento que a criatura apresenta. Então, nós percebemos que a nossa fé vai cada vez mais se alinhando com aquilo que a ciência nos coloca. E a doutrina espírita tem como grande trunfo exatamente esse destemor de apresentar suas teses diante daquilo que a ciência nos oferece. Isso que dá a grandeza da doutrina espírita. Sâmia? E é realmente uma grandeza que eu acredito que nós não paramos ainda para pensar sobre isso, porque ao longo dos séculos nós colocamos a nossa fé na mão de terceiros, nós terceirizamos a nossa fé. Então, o que era dito era aceito. É o que Kardec chamava de fé cega. Você disse que é assim e eu tenho que aceitar que seja assim. E se eu não aceitar que seja assim, eu sou rejeitada naquele meio. Então, eu não tenho solução. Então, o Espiritismo vem, e já o Cristo já veio para isso, para colocar nas nossas mãos, com liberdade, essa descoberta do que é o divino, para refletir sobre Deus, refletir sobre as verdades, sobre condutas. Ele nos traz essa liberdade, mas para que haja uma verdadeira liberdade, é preciso que nós usemos a nossa razão de forma reflexiva, que é a proposta espírita. É ler algo ou ouvir algo numa live e dizer, isso faz sentido para mim? Tem algo ali que arranhou aqui. Eu vou pesquisar para saber. Eu vou refletir melhor para tentar entender isso. É essa a proposta espírita. Uma coisa é a fé da religião fechada numa caixinha, religião A, B e C. Se você entrar aqui, está aqui a fórmula pronta para você. O objetivo do Cristo, quando ele pregava dos montes, pregava na praia, pregava na praça do templo, era mostrar, tá vendo? Eu estou fora do templo, para mostrar que vocês são livres para compreender o que é Deus realmente, qual é a proposta de vida, e tirar o lixo. Então, realmente salvar a humanidade dessa cegueira. Ele viveu para isso. Ele em si não criou religião nenhuma.
Então, eu acho que serve muito para uma reflexão nossa, né? Como é que eu estou encarando tudo o que me vem? Porque hoje, com a internet, existe jorram para a gente várias teorias sobre tudo, né? De ETs a tudo que se imaginar. Eu estou engolindo e cada coisa que eu ouço, eu já transmito para outra pessoa, já compartilho, olha isso. Ou eu digo, será que isso faz sentido? Eu vou correr atrás. Então, fica a nossa proposta para que a gente mergulhe nas leituras, reflexione, mergulhe nas pesquisas e descubra qual é o nosso caminho para crescer, né? Amadurecer enquanto espírito imortal. É interessante que o Kardec já dizia que fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí, até pegando o que você estava falando, me veio à mente o seguinte: nós hoje temos o advento da inteligência artificial, que também a gente tem que tomar muito cuidado. Você estava falando, imaginei o seguinte: o pessoal produz um vídeo, traz uma mensagem, aí você vê, se você não fizer o critério de análise, você pode se equivocar. Né? Então, assim, a gente tem que analisar. Você ia comentar alguma coisa, Jorge? Eu queria complementar com uma frase de Herculano Pires que existe no livro O Espírito e o Tempo. É o último parágrafo do 2º capítulo da 2ª parte, em que ele diz lá nesse parágrafo o seguinte: o Espiritismo respeita todas as escrituras religiosas, mas não se subordina a elas. Então, a gente respeita, mas não se subordina, porque os textos religiosos, às vezes, eles podem trazer alguns conceitos que eles não sejam os mais adequados possíveis para uma leitura que a gente tenha, né, fazer. Então, a doutrina espírita, às vezes, lendo determinados textos, ela diz, não, aqui é uma visão humana que a gente não vai trabalhar isso como sendo um conceito admitido dentro da base espírita, né? É verdade. E aí tem algumas coisas nesse sentido com bastante presença, tanto no Antigo Testamento como nas cartas de Paulo, a gente encontra alguma coisa nesse sentido. Muito bem, vamos seguindo aqui, Divina. A próxima pergunta, por favor. Minha filha, adolescente, namorou um menino por volta de 1 ano e pouco. E eu me identifiquei muito com ele. Tenho uma afinidade muito grande, mesmo eles não estando mais juntos. Tive que fazer um aborto em 2004 e tinha quase certeza que era menino, por questões que aprendi em genética e por uma cartomante muito boa que afirmou que eu tinha um filho. Tem possibilidade dele ter sido o filho abortado? E nasceu de outra mãe no ano de 2009? Ele fez 17 anos ontem. É um sentimento inexplicável. Obrigada. Eu não sei se foi o namorado da filha, o ex-namorado da filha, ou se foi o filho dela que desencarnou. É o filho, né? É a criança que ela estava grávida. Nós temos uma obra de Joana de Ângeles chamada Após a Tempestade, que é um livro escrito antes da série psicológica e que aborda temas da atualidade, drogas, planejamento familiar, aborto. Esses conflitos da atualidade, eles são tratados não pelo viés psicológico, é tratado muito mais pelo viés doutrinário nesses textos. É uma obra muito boa, Após a Tempestade. Lá tem um capítulo, eu não lembro se é o 11 ou se é o 12, mas o nome do capítulo é Aborto Delituoso. Lá, Joana vai apresentar uma série de possibilidades para a criança abortada.
Diz que ela pode ficar rondando o lar e, inconformada, se transformar num perturbador. Diz que ela pode entender e não se tornar um perturbador e aguardar uma nova oportunidade. Diz que ele pode vir pela empregada doméstica que engravida, depois vai embora e deixa a criança com você, e você cria como se fosse seu filho. Diz que ele pode vir pela filha que engravida e você cria o neto como se fosse filho. E entre as possibilidades que estão lá, ela coloca essa que você falou. Ela diz que esses espíritos, muitas vezes, podem se aproximar do nosso lar por uma outra via. Aí diz que se aproximam dos nossos filhos e se vinculam psiquicamente à família. O fato de existir esta sinalização na obra de Joana não determina que, de fato, ele esteja voltando por essa via, que esse rapaz seja isso. Não. Mas, como você pergunta, é possível? A resposta é possível, é. Mas ninguém pode bater o martelo e dizer, sim, ele é o seu menino que voltou. Pode ser, ou pode não. Independente do que seja, o importante é que nós cuidemos bem de todo mundo. Todas as pessoas merecem o nosso afeto. E o fato de você ter vivido a experiência de uma gravidez que foi interrompida pode encontrar, através da vivência do amor, hoje, um grande instrumento fundamental para a sua vida. Isso demonstra que a nossa irmã desenvolveu um profundo amor por esse espírito ao longo do tempo, né? Que, vamos dizer assim, transformou essa história que aconteceu no passado, né? Esse momento triste que aconteceu no passado, e traz esse amor no coração. Então, ela respondeu quanto às possibilidades, mas o interessante é que você está vendo o seu filho em outros rostos, aquele filho que não nasceu. E você vai sentir necessidade de fazer alguma coisa com esse amor que está aí, né? Porque, com certeza, quando você vinculou esse ex-namoradinho da sua filha a possibilidade de ser seu filho, como você diz, eu senti uma grande afinidade. Você, em algum momento, se sentiu feliz, se completou com isso, tá? Sentiu que chegou, que ficou perto. Então, talvez você possa usar toda essa energia amorosa que você tenha com você agora, que você desenvolveu, né, em cima de uma história triste, e fazer alguma coisa com ela, alguma coisa boa, né? Auxiliar de alguma maneira pessoas, crianças, jovens, se envolver em alguma atividade, né? Não sei se você é espírita, na própria casa espírita, aprendendo a ver em cada rosto aquele seu filho. E até em nome desse carinho que você desenvolveu por ele, fazer esse trabalho, né? Que certamente vai fazer bem para você e para ele, esteja ele onde estiver. Muito bem, é o nosso programa Pinga Fogo, nós estamos na edição de número 291, quase chegando à edição de número 300, hein? Estamos a caminho. Fala. Quero falar com uma pessoa que está aqui. Quero dar uma boa noite para a Sejane de Pirenópolis, em Goiás. Boa noite, Sejane de Pirenópolis, em Goiás. Feliz aniversário para você. Que Deus abençoe sua vida, que Deus te proteja, que Deus ilumine seus caminhos e faça com que você aproveite de maneira bastante efetiva a encarnação que está sendo dada com esse coroamento maravilhoso que é o conhecimento espírita. Que Deus te abençoe, que Deus proteja a sua vida, seu lar e guarde os seus caminhos no bem. Muito bem. Deixa eu pedir a Divina para trazer mais uma pergunta para a gente, Divina, por favor. Tenho dúvidas sobre as mulheres do Evangelho. No caso, Maria de Madalena e a mulher que seria apedrejada? São as mesmas personagens?
onde eu encontro também esclarecimento sobre isso. Ela quer uma leitura. Uma referência, né? E aí, gente? Tâmia, quer falar? Olha, como referência, eu te sugiro o livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Você vai encontrar não só elas, como outros personagens que com certeza você vai se interessar, né? A mulher apedrejada, ela tem uma história diferente, tá? Ela é conhecida como a mulher adúltera, ou seja, era uma mulher casada, tá? Que traiu o marido, foi pega em adultério e levada até Jesus, que pregava no templo. Tá? E nos livros de Amélia Rodrigues, outra autora espiritual, ela conta a história dessa mulher adúltera, que ela, eu estou chamando de mulher adúltera porque ela é uma das mulheres sem nome do Evangelho. Tá? Então, ela só ficou conhecida pela história, mas ninguém citou o nome dela, e ficou com esse título aí. Mas ela não é Maria de Magdala. Tá? Maria de Magdala, ela traz outra história de vida. Tá? Ela não era casada. Ela, segundo o livro Boa Nova e também os livros Primícias do Reino de Amélia Rodrigues, ela, por opção, teve essa vida, ela escolheu, ela teve uma infância feliz, ela cresceu, possivelmente se envolveu, se desencantou com algum romance ainda jovem, e se desvinculou da sua família, da sua história, era muito bem de vida, e costumava dar festas, reuniões, onde se envolvia, né, com os homens naquela região em que tinham muitos viajantes, muitos comerciantes que iam e vinham, de extrema beleza, e que encontrou Jesus em outra situação diferente da mulher adúltera. Ela foi porque quis, ouviu falar de Jesus, e com a ânsia de se transformar, não estando bem com o estilo de vida, ela buscou Jesus, e depois de um longo diálogo, ela compreendeu qual era a proposta para a vida dela. E aceitou, e começou um processo de transformação interior e de se desvincular da vida que ela levava. Fazendo a observação, que eu estou falando aqui dos livros Boa Nova, de Humberto de Campos, e Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Mas no Evangelho, no Novo Testamento, você não vai encontrar em nenhum lugar colocando que ela era prostituta, mas sim que ela era mulher de má vida. E qualquer mulher naquela época que vivesse acima do seu tempo, do tipo que quebrasse algumas regras, não ficasse naquele rigor da cultura judaica da época, ela era considerada de má vida. Se ela quisesse trabalhar, se ela quisesse sair sozinha, era um escândalo, entende? Então, no Evangelho não tem isso. Mas a espiritualidade coloca que ela tinha, sim, um certo problema na questão da sua sexualidade, que ela começou a trabalhar. Inclusive, é uma pessoa de excelente coração. Ela já tinha esse dom de auxiliar aqueles que lhe batiam a porta. Elahá? Como a Sara bem colocou, os evangelhos não conectam as duas personagens. Maria de Magdala, não é dito, no Evangelho não é dito que ela era solteira, mas tudo aponta no fato de que ela fosse uma mulher solteira. Já a mulher adúltera, para ela ser adúltera, ela teria que obrigatoriamente ter um marido. O que causa estranheza na história é que a mulher adúltera é trazida sem o marido, sem o homem que estava com ela. A lei de Moisés, no Deuteronômio, acho que é capítulo 23, se não for 23 a 24, comenta que quando se tiver a oportunidade de se ter uma circunstância dessa, em que uma mulher é adúltera e for tomada em flagrante, os dois têm que ser apedrejados, tem que morrer os dois, tem que matar tanto o cara como ela. E no caso da mulher adulta só apareceu ela, então mostra que, na verdade, o objetivo ali não era a lei. O
para colocar Jesus em xeque, na verdade, né? Então, a gente vai perceber que Maria de Magdala não tem nenhuma conexão, segundo os evangelhos, e essa literatura mediúnica confirma, com a mulher adúltera. Elas não têm nenhum vínculo. E até só complementando, Maria era conhecida como Maria de Magdala. Ao contrário das outras mulheres, Joana era Joana de Cusa, ou seja, Joana cujo marido é Cusa. Tá? A Maria, mãe de Jesus, era Maria, mãe de Jesus. Então, eles sempre vinculavam a mulher ou à esposa, ou a um filho, se o filho era conhecido, a um nome masculino para identificar a família. Maria, ela era identificada pela cidade que ela nasceu, o que dá a entender que ela não tinha um marido que pudesse identificar, ser vinculado ao nome dela. Então, vinculava-se à cidade. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, a nossa internauta coloca assim, questão existencial. Por que Deus, à nossa revelia, nos criou para evoluirmos até perfeição relativa? Para quê? Pois é. Nós não temos todas as respostas no grau de evolução que nós estamos. Nós não temos ainda uma resposta cabal que diga assim, o motivo pelo qual Deus criou o universo é ... Nós não temos ainda essa resposta. O que nós temos é a informação de que os espíritos criados, não vou discutir por que ele criou, os espíritos criados criam para auxiliar Deus na administração do universo. Então, os espíritos vão se desenvolvendo e vão atuando e vão se tornando cada vez mais operosos nesse sentido da construção da vida como ela é. Mas nós não temos ainda uma resposta efetiva no dizer assim, foi essa decisão, ou melhor, Deus tomou a decisão de criar a partir desse momento que ele teve essa ideia. Por quê? Porque Deus tem que haver criado sempre, não tem muito sentido ele ter existido antes da criação, né? Porque como é que ele seria Deus se não tivesse criado? Então, a criação há de existir desde sempre, porque não se concebe o Criador sem a criação. Então, nós não temos ainda esta resposta. Essa resposta, talvez, a gente venha a tê-la de maneira mais satisfatória à medida que a gente for evoluindo, porque no grau de evolução que nós estamos hoje, nos é difícil ainda tentar entender o absoluto, uma vez que nós somos tão frágeis no entendimento da vida. É interessante, né, que a única coisa que a gente pode dizer é por que Deus nos criou, porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é amor. E sendo Deus e amor, Ele é a suprema felicidade. E como Ele não é nada egoísta, tudo o que Ele é, Ele expande para o universo. Então, é como se fosse inerente ao fato de Ele ser Deus, a criação da vida. Se Ele não criasse a vida, se Ele não expandisse o que Ele é, Ele não seria Deus, seria um ser egoísta. Entendeu? Mas não esqueçamos, nós estamos no processo atual de ler Deus com a nossa visão que vê dor, que sente dor, que está magoado, que está cansado da vida. E é comum a gente dizer, não sei por que Deus criou esse mundo louco, a minha vida louca, era melhor não ter criado. Mas Ele também nos criou para ser amor, também nos criou para ser feliz e também nos criou para nos aproximar cada vez mais de Deus. Nós não seremos Deus, mas seremos o que o Antigo e o Novo Testamento confirmou. Seremos deuses, no sentido de sermos almas iluminadas, com todos os nossos conflitos resolvidos, perto das pessoas com as quais temos extrema afinidade, onde todas as perrengas de expiatórias e provações rudes vão estar vencidas, e em que nós vamos poder viver da forma que nós amamos, nos sentindo úteis, nos sentindo amados, e também
com muito amor para dar. Só dar um exemplo, como pode uma mulher que tem muita energia materna não pensar em ter filhos? Vai falar alguma coisa a mais, Ela? Não? Então beleza. Então vamos para a próxima pergunta. A Divina vai trazer para a gente. A próxima pergunta. Porque em praticamente toda a cidade que Paulo visitava, no Ato dos Apóstolos, havia uma sinagoga. Havia judeus em várias cidades? E aí, Jorge? Exatamente isso. Os judeus, quando eles chegavam num determinado local, dali da Ásia Menor, eles se juntavam e montavam uma sinagoga, que era o lugar onde se fazia a prática religiosa do judaísmo. Cidades outras, fora de Israel, tinham suas sinagogas. É claro que não é como em Israel, que tinha uma quantidade muito maior e uma vivência muito mais ardente dos conceitos judaicos. Mas fora de Israel, sim, havia sinagoga em Corinto, havia sinagoga em Antioquia. Era razoável que nós encontrássemos judeus que se reuniam em torno dos seus ideais religiosos fora de Israel. Agora, dentro de Israel não se permitia outras doutrinas. Dentro de Israel não podia ter outro Deus que não fosse o Deus de Israel, porque lá era monoteísmo, né? Então só tem um Deus. Mas fora de Israel, no politeísmo, os judeus faziam suas práticas religiosas dentro das perspectivas que eram possíveis de serem montadas. Respondendo à sua pergunta, sim, havia várias sinagogas em vários lugares. Como hoje, você vai em vários lugares do mundo, você tem sinagoga em vários lugares. O Brasil está cheio de sinagoga, porque as pessoas vão construindo templos religiosos com esse fim. Tá? Então, é mais ou menos desta forma que a gente entende o porquê que ele tinha. Isso era normal, ter várias sinagogas em vários lugares. Ok. Muito bem. A próxima pergunta, Jorge, é a seguinte. Se a medicina nos ensina que o alcoolismo é uma doença e não uma falta de caráter, qual é, então, o sentido espiritual de um espírito reencarnar já com forte tendência ao alcoolismo? Por que alguém nasce com essa vulnerabilidade, mesmo sendo tão difícil controlar essa doença? Nós não temos ainda, na visão da biologia, um determinismo biológico para a questão do alcoolismo. Nós não temos. Da pessoa dizer assim, olha, este gene aqui, quem tem esse gene obrigatoriamente vai ser alguém ligado ao alcoolismo, vai ser um alcoólico. Nós não temos isso. Existem propensões? Existem. Mas as próprias propensões, elas não são tão fortes assim. Existem alguns indicadores, mas esses indicadores são frágeis e, atualmente, com os avanços da genética na direção da epigenética, fica cada vez muito mais claro de que eu ter um determinado genoma que traz um gene que abre a perspectiva para uma determinada doença não significa que ela vai se manifestar. Porque eu, pela minha conduta, eu, como indivíduo que sou, pelos meus pensamentos, posso inibir ou desinibir, ligar e desligar os genes que estão dentro de mim. Então, digamos que eu tenho um pai que é alcoólatra, ou eu tenho uma mãe que é alcoólatra, isso não determina que eu serei alcoólatra, porque mesmo eu trazendo o material genético de meu pai e minha mãe, eu sou herdeiro de mim mesmo. Então, eu posso me sobrepor a todas essas características genéticas. E vice-versa. Eu posso trazer um pai e uma mãe que não tem ligação com o alcoolismo, mas eu sou um espírito que tem vinculações com o alcoolismo. Então, mesmo que eu não traga esse material genético, eu tenho características de personalidade
que podem deflagrar esse tipo de comportamento em mim, mesmo que do ponto de vista biológico não haja nenhuma vinculação específica nessa direção. Uhum. E até começando pelo seu final, quando você coloca que eu posso deflagrar um vício que eu não tenho geneticamente propensão, mas posso ter nas encarnações posteriores. Muitas Anteriores. vezes, nas posteriores, né? Nas que vêm depois. Veja bem, a nossa genética, ela expressa o espírito. O espírito está no comando. Então, muitas vezes, em existências passadas, eu comecei a me acostumar, até me viciar com algumas atitudes negativas, tá? No nosso exemplo, o alcoolismo, ou o jogo, ou o que for. Naquela época, eu não tinha gen ainda comprometido. Mas se eu jogo uma energia muito forte nisso, se eu trago isso de alguma forma na minha alma, eu posso, numa encarnação posterior, tá? Na hora em que o espírito está comandando a transformação, a multiplicação celular, né, no ventre materno, fazer com que esses genes fiquem dessa forma, mostrando que aquele espírito tem tendência a isso, tá? Porque o que acontece? Duas pessoas que bebam a mesma quantidade, com a mesma frequência no início, uma vai se viciar, ou seja, o seu corpo físico vai sentir necessidade do álcool, e o outro não. O outro acha legal, mas ele diz, não, essa semana, esse mês, eu tenho que estudar para o concurso, eu não vou beber. E ele fica numa boa. Mas o outro já não aguenta mais fazer isso, porque o corpo está pedindo, porque ele geneticamente tem isso, entendeu? Mas isso é uma coisa, não é porque que Deus fez nascer assim, é que nós, do nosso passado, estamos registrando no nosso corpo as nossas fraquezas do passado. E é interessante que quando a pessoa observa isso na existência anterior, ela tem mais motivos para vencer. Ela precisa de mais força para vencer, ela precisa lutar muito mais. Porque, ao contrário de outras pessoas que agora que estão experimentando isso, ela vem do passado. Então, hoje a luta é muito maior. Tá? Então, sempre a proposta, até hoje com esses exames, né, genéticos que estão aí, que são excelentes para a gente observar quais são as nossas tendências genéticas para desenvolver no futuro algumas doenças, isso é um convite para que a gente faça o quê? Todo um processo de organização da nossa vida para que a gente não caia no desenvolvimento daquela doença. E com os vícios, como o alcoolismo, isso também acontece. Mas não é porque Deus deixou que acontecesse, é porque nós trouxemos isso e carimbamos isso no nosso corpo físico atual. E tem um detalhe. Tanto eu posso fazer isso durante a gestação, em que eu estou formando o corpo, criar essas características na chamada mutação genética, que é eu ter uma característica que meus pais não me deram, eu mutei o gene e criei em mim uma característica que eles não me deram, como também eu posso, ao longo da minha vida, promover uma alteração, não no sentido do gene em si, mas ligar e desligar, ativar ou desativar um gene que existe. Em 1971, Martins Peralva lançou uma obra chamada O Pensamento de Emmanuel, onde ele trata de um assunto chamado predisposições mórbidas, no qual as pessoas reencarnariam e poderiam trazer propensão para uma determinada doença que poderia acontecer ou não a partir do comportamento dela. Ela tem uma doença está em estado latente, ela está dormindo. A partir do comportamento do indivíduo, aquilo é dado um start e a doença se manifesta. Isso Martins Peralva falava em 71, como sendo um conceito espírita. Hoje isso já está absorvido pela ciência.
quando descobriu que é verdade, o comportamento humano vai e promove o bloqueio de algumas partes do nosso DNA ou a ativação, deflagrando uma doença que eu já tinha em germe ou limitando para que ela não se manifeste. É a epigenética que a gente estava falando ainda há pouco. A possibilidade de que o comportamento da criatura promova a ativação ou a desativação de doenças, trazendo uma leitura muito mais técnica daquilo que a doutrina espírita chamava de predisposições mórbidas. Hoje, epigenética. Muito bem. Vamos seguindo aqui, Divina. Como fica uma pessoa deprimida quando desencarna? Existem alguns relatos sobre isso? E aí? Olha, nós temos vários relatos, não com esse termo depressão, porque esse é um termo mais moderno, mas nós temos muitas histórias no livro O Céu e o Inferno que tratam sobre pessoas que desencarnaram em condições que são aproximadas dessa que hoje nós chamamos de depressão, que era na época chamado de melancolia. Esses espíritos, eles estão dentro de um capítulo da segunda parte do Céu e o Inferno, é o capítulo 3º, chama-se Espíritos em Condições Medianas, em que ali é colocado que pessoas que tinham uma vida melancólica, que cumpriam suas obrigações, mas que não iam além do dever, eles estão no mundo espiritual em condições medianas. Não são pessoas que estão numa condição espiritual maravilhosa, mas eles também não estão numa condição sofrível. Mas isto seriam as pessoas em condição melancólica sem o agravamento que hoje nós encontramos. Nós temos hoje agravamentos muito severos da depressão, na forma da depressão moderada e a depressão profunda, que é aquela na qual o indivíduo se autoabandona. Nós podemos ter casos mais graves, né? Claro que isso não é para todo mundo, mas existem circunstâncias em que o espírito pode cair num processo de monoideia. E que é a monoideia? Eu só penso numa única coisa. Eu penso em me matar, me matar, me matar, me matar. Eu tenho ódio, 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 medo, 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 vício, vício, vício. Quando o espírito cai nesse círculo vicioso de ter uma única ideia, ele pode experimentar uma condição de isolamento de si mesmo no mundo espiritual. É uma condição muito severa e não é para qualquer pessoa em determinadas circunstâncias. É aqueles no qual a mente se fixou num único pensamento, né? A monoideia. Eu posso ter uma pessoa depressiva em monoideia? Posso ter uma pessoa depressiva em monoideia. Mas isso são casos muito graves, muito graves. Os adoecidos com relação à depressão vai depender muito do grau em que ela se encontra. Para uma depressão leve, a circunstância é que o indivíduo seja acolhido no mundo espiritual na condição de espíritos em condições medianas, apontados nesse capítulo que eu comentei do livro O Céu e o Inferno. Os casos mais severos poderão ter agravamentos a depender de cada circunstância, em que algumas entidades podem se valer das fragilidades de quem desencarna para explorá-los espiritualmente. Existirá sempre a proteção espiritual, mas os vínculos que o indivíduo desenvolveu durante a existência, se permitindo a conexão com entidades perversas que lhe dominaram a vontade e empurraram a pessoa para um estado de depressão profunda, pode dificultar o acolhimento por parte dos mentores, fazendo com que esse indivíduo fique muito mais vinculado aos seus perseguidores ou dos seus afins do que propriamente os espíritos benfeitores que possam querer ajudar. Vai depender muito do grau dessa depressão e do quanto de autoentrega a esse tipo de adoecimento a pessoa se permitiu, para saber o quanto que os mentores podem fazer para ajudar a recolher, sabendo sempre que a espiritualidade amiga fará tudo o que puder
para recolher todos nós na hora da nossa desencarnação. Nós renascemos aqui num processo já de cura, gente. Então, é importante que a gente aproveite ao máximo os nossos momentos aqui nesta vida para curarmos as nossas emoções. E nesse processo de cura, nós temos que buscar ajuda. Temos que buscar ajuda profissional para os conflitos que a gente vê que estão se alongando na nossa cabeça, nas nossas emoções, e que a gente acha que não é nada. A gente vai ter que ter um suporte espiritual. Nós temos que nos espiritualizar. Quando eu me espiritualizo, automaticamente eu dissolvo esse apego que eu tenho pela vida material. E eu vou focar no que é para sempre, porque aqui não é para sempre, que eu saiba, ninguém vive mais de 110 anos por aí, né? Não é para sempre, todos nós vamos morrer, o nosso corpo físico vai morrer. Então, por que não focar no espiritual, tentar entender o que é isso, o que está do lado de lá, qual é a proposta do lado de lá? Porque eu costumo dizer, nós somos espíritos imortais, mas viver uma eternidade deprimida é ruim demais. A eternidade, a imortalidade é muito legal para a gente viver feliz esse tempo todo que não acaba. Isso aqui, gente, é um hospital para nós. Nós temos tudo o que precisamos para nos curar antes de cair no buraco aqui. Quantas crianças nascem deprimidas? É claro, são espíritos imortais que trazem isso no passado. Aliás, refletem através de um desgosto por si mesmo, de um desânimo pela vida. Eles estão refletindo alguma coisa mal resolvida do passado. Uma culpa que eles trazem. Às vezes a gente fez alguma coisa que ninguém descobriu, mas a gente sabe o que fez. E isso dói carregar isso. Então, quando a gente se propõe a se curar, a se tratar, a se espiritualizar e também a fazer o bem, nós automaticamente, mesmo não sabendo o que aconteceu já aconteceu e paciência, mas quando para frente nós fazemos o bem, dentro da nossa casa, no ambiente do trabalho, aonde for, somos uma pessoa legal, que ouve, que ajuda, que aconselha. Então, esse bem feito, ele vai fazendo com que nós aprendamos a nos perdoar sem perceber, a nos admirar sem perceber. Cada muito obrigado que eu recebo de alguém, cada energia positiva vai diluindo o desapontamento que eu aprendi a ter comigo por causa de algo que eu fiz no passado, que eu não me lembro, mas que eu trago esse desapontamento, essa escuridão, esse modo cinza de se ver, de achar que eu não mereço, que eu não vou dar para nada, que eu não sou nada, que eu não gosto de me ver no espelho. Então, a gente amando, fazendo coisas úteis, cuidando das pessoas, dos animais, do que for, a gente vai aprendendo a se admirar e se curando. O legal é a gente começar a fazer isso aqui na Terra, porque tem muito espírita aí dizendo, ai, aqui é tudo horrível, eu não aguento ninguém, eu quero desencarnar para ver se eu encontro minha família espiritual. Não é? Então a gente vai jogando para frente. Outros dizem, não, na próxima encarnação eu resolvo isso. Pois é, a gente pensou isso nas vidas passadas, agora a gente está nesse perrengue todo. O momento é agora, de se curar, de se transformar, de encarar as suas más inclinações, de se perdoar e de fazer o bem, mesmo para aquele parente difícil que está todo dia dentro da nossa casa. Pode falar. Ela falou do marido, aí eu fiquei... Tá. Não, do parente difícil. Tá. Entendi, o marido, tudo bem. Não. Do parente difícil. Pedir a Divina para trazer para a gente a próxima aí. Poderiam nos falar sobre as palavras do Mestre, vinde a mim, todos vós que se encontram fadigados, que eu vos aliviarei. Meu fardo é leve e meu jugo é suave.
E aí? Quer falar, Sami? Foi o poema, né? Foi. Interessante, né? Porque o fardo é o fardo que eu trago. O fardo da dor, o fardo dos problemas, das contas que não fecham, dos problemas financeiros, problemas de saúde, problemas na família. Isso é um fardo muito pesado que eu carrego, sem contar os meus dramas internos que eu carrego. Então, Jesus está dizendo, o teu fardo está pesado demais e o meu é bem levinho, né? O nosso é uma rocha, o dele é uma pena. Aí ele diz que o jugo dele é suave. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? O jugo é aquele pedaço de madeira que une dois bois, que é usado no arado, né? Você tem um boi, tem o outro, e os fazendeiros colocam do pescoço, né, de um boi, e unem um ao outro para que os dois andem juntos, enquanto aram a terra atrás daquela coisa, tem algo de ferro que vai, antigamente, agora é tudo trator, né, e que vai arando a terra. Então, isso aqui é o jugo. O que Jesus diz, não segue sozinho na vida para resolver esses problemas. Você não vai suportar, não vai conseguir. É sempre a mesma história. Tudo que está escrito é a mesma história. Sozinho a gente não dá conta. Se une comigo. Eu, com meu peso imenso aqui, me uno a Jesus, que não tem praticamente nada de peso. O que vai acontecer? Ele vai me ajudar a seguir na vida. Uma coisa é eu estar sozinho com muito peso. Outra coisa é eu me unir a alguém mais forte que eu e ele divide. Eu divido com ele o meu peso. Então, quando nós caminhamos com Jesus na vida, aquela ofensa que a gente recebeu não vai fazer eu me vingar e tirar a vida da pessoa. Vai fazer eu me chatear no início, mas depois eu me lembro das palavras de Jesus e digo, eu não vou me abalar por isso, eu quero ser feliz. Jesus foi muito mais ofendido que eu e conseguiu. E assim tudo na vida. Essa é a proposta nessa frase, no meu entendimento. Eu queria trazer umas contribuições aí no seguinte sentido. Existe uma profecia de Isaías sobre o Messias, capítulo 53, versículo 4. Está dito: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Isaías disse isso 900 anos antes do nascimento de Jesus. Aí ele vem e diz, vinde a mim todos os que vos achais cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. É o cumprimento da profecia de Isaías, que a frase encaixa perfeitamente na fala do profeta. O que nós não podemos ter a ideia é de que eu me aproximando fisicamente de Jesus, os meus problemas vão desaparecer. O vinde a mim é vinde para perto das minhas palavras, do meu ensinamento. Vou tornar mais claro. A minha vida está muito pesada. Por quê? Porque eu tenho muita mágoa, eu tenho muita raiva, eu tenho muito desejo de vingança, eu não consigo nem dormir, eu tenho palpitação, eu estou adoecendo, eu estou com gastrite, estou com uma série de adoecimentos em função da raiva que não consegue passar em mim. Está pesado o meu fardo. Aí o Cristo diz, vem para perto de mim que fica leve. O que é vir para perto dele? Vê o que ele fala. Perdoa, não mede força, não queira que o outro seja o que ele não é capaz de ser. Então, é uma ressignificação de vida. É a proposta de enxergar a vida pelos olhos do Espírito. É a possibilidade de nós conseguirmos verdadeiramente enxergar a vida pelos olhos espirituais. Então, eu me liberto de todas essas dificuldades que a gente tem.
E quando eu começo a perdoar, quando eu começo a me desapegar dos bens terrenos, quando eu começo a ver a vida pelo lado do espírito, a vida vai ficando mais fácil. O peso vai ficando menor. Então, esse peso menor é o aproximar-se do espírito na proposta que o Cristo tem. Quanto mais eu me aproximo do amor, mais fácil fica viver. Então, a síntese é: aproxima-te do amor, e a vida ficará mais fácil. Muito bem, Jorge, Sâmia, Divina, querido internauta, esta é a edição de número 291 do nosso programa Pinga Fogo, 8 de dezembro de 2025. O conceito de quarta dimensão seria um umbral? Eu acho engraçado, rapaz, que tem uma série de conceitos da física, e são da física mesmo, que muitas vezes os conceitos religiosos trazem essas informações e tentam tratar como se o conceito lá da física fosse o conceito da visão espiritual. Tenho visto muito as pessoas falarem hoje de física quântica, física quântica, física... Cara, eu estudei física quântica quando eu fiz engenharia, faz muito tempo, claro. Mas quando eu estudava engenharia, a gente estudou física quântica, a lei dos quanta, a energia quântica, a HNI, frequência multiplicado pela constante de Planck, o poder da força que existe na matéria, na natureza íntima da matéria. Sâmia, que fez química, estudou esse negócio de força fraca, força forte do núcleo, do átomo, não sei o quê, spin, aquele monte de coisa da estrutura íntima da matéria, fótons. A gente estudava física quântica no sentido da física quântica. E hoje eu vejo muitas pessoas trazerem o conceito da física quântica dentro de um contexto que é um contexto muito mais filosófico, um contexto muito mais comportamental, né? E aí usam o conceito da física quântica e dizem: não, isso aqui é física quântica. Não sei se é. A mesma coisa é quarta dimensão. Quarta dimensão é quarta dimensão. O que é quarta dimensão? É a compreensão de um determinado ambiente que a nossa mente tem dificuldade de entender, porque nós trabalhamos num ambiente tridimensional, que é altura, profundidade e comprimento. Tudo no nosso mundo é fácil de compreender em cima de 3 dimensões, não é? Largura, altura e comprimento. Quando fala de quarta dimensão, é uma dimensão que surge quando se comenta as coisas da física moderna. A física moderna começa a falar que o espaço ele não é o mesmo e o tempo não é o mesmo. Na nossa leitura de mundo tridimensional, o tempo é sempre o mesmo tempo. Na física moderna, o tempo é variável. Uma coisa que caminha à velocidade da luz, quanto mais ela se aproxima, mais o tempo vai parando para ela. Aí tem um problema clássico do cara que pegou uma nave e viajou não sei quantos anos a 99% da velocidade da luz. Quando ele volta novo, mas encontra o irmão gêmeo dele, que já estava velho. Por quê? Porque como ele viajou próximo da velocidade da luz, o tempo não passou. Então, quando você se aproxima da velocidade da luz, o espaço ele sofre interferência. O espaço cresce, o espaço diminui, encurta. O espaço encurta quando a gente se aproxima da velocidade da luz. Quando eu jogo uma vara, isso não dá para eu fazer. Eu jogar uma vara a uma velocidade próxima da velocidade da luz, ela fica mais curta, enquanto ela está próxima. Isso é quarta dimensão. É a interferência do tempo no espaço, do espaço no tempo, em que o espaço não é a mesma coisa. Quando eu digo que uma mesa tem 2 metros, depende, se ela estiver na velocidade da luz, a mesa diminui de tamanho. Se eu estiver na velocidade da luz, o meu tempo para levantar para ali e ali é diferente. Então, quarta dimensão é na estrutura íntima da matéria, quando nós observamos a contração do tempo e do espaço. É essa que é a quarta dimensão. Umbral. Umbral é uma instância do mundo espiritual. A gente tem o mundo físico e tem o mundo espiritual. O mundo espiritual
é um mundo onde a densidade dos corpos é mais sutil. E é um lugar aí que começa na Terra e vai até lá para cima, mas ele não é a quarta dimensão. Agora, do mesmo jeito que o pessoal pega a física quântica e arrasta para dentro de conceitos filosóficos, não vai me causar estranheza se alguém estiver tratando os conceitos de quarta dimensão como se eles fossem da instância espiritual. Mas o conceito estrito de quarta dimensão pertence à física e diz respeito à contração do tempo em função das velocidades que ficam próximas da velocidade da luz e que é diferente da ideia de umbral, que é apenas uma região do mundo espiritual onde os corpos que ali estão são mais sutis do que os nossos. Exato. A característica do mundo espiritual é o fato de eles usarem uma energia, né, uma matéria quintessenciada, que para nós a gente não vê, a gente nem percebe, né? Porque a gente está interagindo com o mundo espiritual, mas não percebe, mas para eles é bem real. É bem real, né? Tem objetos e tem tudo, entendeu? Mas é matéria ainda, é matéria. São parados, inclusive. Não é uma coisa mágica, né? Não é aquela coisa que... É matéria, é parte da natureza e não do sobrenatural. É aí que a gente tem que entender. E seja umbral, seja colônia espiritual, sejam... que a matéria vai ficando mais quintessenciada. Quanto mais eu vibro, né? De uma maneira mais suave, mais eu acesso regiões mais quintessenciadas, mas é matéria ainda, tá? O importante é saber que essas regiões do mundo espiritual, trevas, umbral, colônias, regiões superiores, elas vão ser sempre o reflexo de cada um de nós. Cada ambiência, ela não foi construída para colocar a gente lá, não. As pessoas no mundo espiritual, ao contrário do que acontece aqui, porque a matéria não permite, elas são atraídas pela semelhança, tá? E automaticamente elas interferem na ambiência espiritual e criam, por exemplo, aquilo que a gente chama de umbral, aquilo que a gente chama de regiões felizes, iluminadas, lindas, maravilhosas. Elas estão refletindo o que os seres daquela região são. Né? Então, assim, se a gente tiver que estudar bastante uma dimensão, é a nossa dimensão emocional que nós temos que mergulhar e estudar. Muito bem, vamos seguindo aqui, Divina. Próxima pergunta, por favor. Tive um desentendimento com os meus filhos. Sou viúva. Infelizmente, dissemos muitas coisas ruins. Como tirar do meu coração a ingratidão filial e o ressentimento? Gratidão. Com vocês. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, acho que é o item 9, a ingratidão filial. É uma mensagem assinada por Lacordaire que aborda de maneira direta essa questão. Mas eu poderia sintetizar dizendo para você o seguinte: o que os nossos filhos fazem, eles responderão pelo que fazem, e nós responderemos pelo que fizermos. Não se sinta, na verdade, ferida pelo fato de eles não entregarem a você o que você gostaria que eles lhe entregassem. Porque cada criatura humana tem uma leitura particular do que é que a vida nos pede. Então, às vezes, a gente quer muito que os nossos filhos correspondam às expectativas que a gente tem. Mas eles não vão corresponder. E o mal está, na verdade, do nosso lado. Segundo a psicologia, ninguém nos magoa, viu? Somos nós que nos magoamos com a imagem que fazemos daquilo que as pessoas deveriam ser. Mas as pessoas são aquilo que elas são. Diz o Buda que o homem sofre porque deseja, no sentido de que as nossas expectativas é que nos fazem sofrer. Então, o que fazer? Entender que cada pessoa responde por aquilo que elas fazem e nós responderemos por aquilo que nós fazemos. Nessa mensagem, inclusive, existe uma frase que diz assim: lembrai-vos todos vós que um dia se vos perguntará: que fizeste dos filhos confiados à vossa guarda? Observe que a pergunta é o que fizeste tu dos filhos confiados a ti para a tua guarda.
A pergunta não é que fizeram os filhos que foram confiados à tua guarda, porque o que fizeram os filhos é problema deles. Mas eu tenho que fazer a parte que me cabe. Se meus filhos são ingratos, a questão é deles. E minha de ter criado expectativas que eu não terei. Então, a gente não cria expectativas sobre os outros. E marcha na vida sem a expectativa de que os outros nos entreguem aquilo que eles não podem entregar. Como terapia para você, eu lhe recomendo tarefas assistenciais, grupos de pessoas que possam suprir a sua lacuna, para que você não mendigue o afeto dos seus filhos. Que você tenha outros grupos sociais onde você possa ter isso. Não desista deles, porque se você desistir deles, automaticamente você se inscreve na condição que fizeste tu os filhos confiados à vossa guarda. A gente continua cuidando, continua fazendo, continua envolvido na tarefa de dar o nosso melhor, sem criar a expectativa de que eles nos entreguem tudo aquilo que eles venham a entregar aquilo que eles não podem dar. Então, façamos nós a nossa parte. Entregue tudo que você puder. Não crie expectativa daquilo que eles façam. Se compense em outros grupos sociais, tarefa assistencial, na casa espírita, grupo de estudo. Engaje. Você gosta da Igreja Católica? Vá para a igreja. Curta a vida. Saboreie a vida. Não dependa do afeto das pessoas que você gostaria que elas fizessem. E se eles se desentenderam com você por questões materiais, um dia vai ficar tudo. Tudo vai ficar. Exercício de desapego para todos nós. Um dia a gente vai embora, vai ficar tudo aí. Não adianta a gente se desesperar por questões materiais que nem fazem parte de nós verdadeiramente. Os nossos tesouros, as nossas arcas cheias de moedas de ouro, ficaram todas para trás. Não adiantou ser pirata, esconder nas cavernas, porque nós não nascemos com nenhuma das moedas que nós retiramos dos galeões que a gente pirateou no passado. Então, a gente deve viver a vida sem desespero de acumular, sem criar a expectativa de que os outros nos entreguem o que eles não podem dar, mas se compensar emocionalmente, para não depender da fragilidade dos outros para preencher as nossas expectativas emocionais. E, às vezes, uma mãe tem que aprender a viver com essas situações o resto da vida. O resto da vida. Porque nós não sabemos a história, não é o momento de ver quem é culpado, quem falou demais, não é isso. A situação já está formada. Pelo que você falou, são todos os seus filhos, né? Houve uma discussão aí. E eles foram tocar a vida deles, vocês se afastaram e você está com ressentimento, né? Esse ressentimento você pode, o Elahá falou, várias maneiras de tratar, mas busca auxílio de um psicólogo, onde você possa falar do que aconteceu, que ele possa lhe direcionar nisso, para ver se você percebe coisas que hoje você não está percebendo nessa história. Entendeu? E até talvez aproximar para um novo diálogo, pelo menos para tentar resolver parte do que pode ter acontecido, às vezes de um desentendimento, de uma palavra mal colocada e que foi muito forte para você, ou para eles, ou para ambos, né? Mas, no geral, se a coisa não volta, dificilmente vai voltar a ser o que era, nós, mães, temos que aprender a conviver com filhos que nós geramos, que nós criamos, que criamos expectativas de uma aproximação, de netos, de atenção, de carinho, e que isso não vai se realizar. Né? Às vezes é um filho que acontece isso, o filho que se afasta, que faz escolhas diferentes, às vezes escolhas complicadas, e que a gente tem que aprender a conviver com isso. Como é que a gente faz isso? Primeiro, aceitando que é assim. Não adianta dizer, ai meu Deus, não acredito mais um dia. Não, é assim, aconteceu, brigou, discutiu, separou, é verdade. E eu vou reconstruir a minha vida. Eu não sei quanto tempo isso aconteceu, mas a partir do momento que isso aconteceu, foi um choque muito grande para você.
e um choque muito grande para eles. E você passou a viver o seu luto de perder os filhos, por mais que não tenha sido pela morte, muitas vezes por uma coisa mais difícil que a morte. Porque às vezes quando o nosso filho desencarna, se nós temos uma noção do espiritual, a gente se entristece, mas o amor fica. No seu caso, você perdeu o afeto, e isso é muito difícil, né? Então, aceitar que é assim, reconstruir a sua vida sem esse afeto, que possivelmente essa tensão que você tinha antes, tá? Buscar outras fontes, que às vezes até da doação, do trabalho, de fazer coisas que você gosta. Cultive um grupo de amigos, porque isso é afeto também. Busque auxílio psicológico. Mas o principal aqui que eu estou com vontade de te dizer, busque esse auxílio tentando ver direitinho o que aconteceu, e se não existe uma brecha para alguém pedir perdão. Muito bem. Esse é o nosso Pinga Fogo. Né, Jorge, Sâmia, Divina. A gente vai seguindo aqui. A Divina vai trazer pra gente, Divina, a próxima. Não vou pôr ali, eu vou ler ela aqui, vou pôr ali. A outra? Não é aquela que você me passou, não? Essa aqui eu vou fazer depois. Então tá bom. Então fala. Queridos irmãos, como fica um pai que é pastor, prega para grandes multidões, abandonar seus filhos que são usuários de droga? Com vocês. Eu não tenho autoridade para comentar sobre as condutas de pessoas de outros credos religiosos, porque as pessoas têm seu conjunto de verdades em função das crenças que possuem. Então, a gente entende que exista determinadas pessoas que têm uma visão mais rígida de educação e que estabelece determinados rigores nessa educação dos filhos, e que, se os filhos não se encaixam nesse tipo de proposta, eles automaticamente estariam fora do contexto familiar. Então, existem muitas denominações religiosas, pode ter alguém que pertença a um segmento religioso que tenha isso como regra, que os filhos precisam ter uma obediência aos pais, e que, em não havendo isso, o vínculo estaria quebrado a partir daí. Eu posso responder em cima da visão dos espíritas em si. Aí eu posso dar uma contribuição mais robusta, no entendimento de que família é um fenômeno indestrutível. Não existe, dentro de uma encarnação, ex-filho. Não tem ex-pai. Então, quando, de repente, uma criatura renasce perto de nós, na condição de filho, independente da opção que ele faça e que seja tão diferente da nossa, ele não deixa de ser filho. E o outro também não deixa de ser pai. Se é o meu pai que é usuário de droga, ele também não deixa de ser meu pai. Eu tenho que ter vínculo com ele, com meu pai, ou vínculo com meu filho, independente das condições que ele tenha tomado. Não concordar com a atitude de um filho não significa que nós vamos passar a rejeitar o filho. Eu rejeito a conduta que ele tem, mas não o meu filho. E tanto quanto possível, a gente alerta, a gente fala. A proposta da doutrina espírita é não desistir. É não desistir. Eu estive recentemente em Divinópolis e a Ana Teresa Camas me contou uma história lá muito interessante acerca disso. Ela contou a história de uma mulher, e ele contou a história de um repórter, que ele foi fazer uma reportagem numa comunidade envolvida com tráfico. E ele chegou lá, ele encontrou nessa comunidade uma mulher que estava também do lado de fora. Ele estava do lado de fora, querendo entrar, e tinha uma mulher também querendo entrar. Ele olhou para ela e viu que ela não tinha o perfil de usuária de droga.
Aí perguntou, você está fazendo o que aqui? Se eu vim ver meu filho. Meu filho é usuário e ele frequentemente está aí dentro dessa comunidade. E o que você vem fazer? Eu venho conversar com ele. Conversar com ele como? Eu peço para chamá-lo para que ele venha conversar comigo. E eu digo para ele, venha, meu filho, venha em casa, fiz o feijão que você gosta, do jeito que você gosta. Vem para casa, você toma um banho, você troca de roupa, faz a barba, depois você volta. Depois você volta. Não vou prender você. Eu só quero que você vá para casa. Aí ela dizendo, tem vezes que ele aceita, e tem vezes que ele sai, ele vai comigo, ele vai para casa, fico feliz, ele almoça, aí ele come alguma coisa, toma banho, troca de roupa, aí ele volta. E tem vezes que eu venho, mas ele não vem, nem me vê, e tem vezes que ele vem me ver e diz, mamãe, eu não vou. Mas mesmo ele não indo todos os dias, mesmo ele me dizendo não, eu subo esse morro todos os dias, pela expectativa de fazer isso. Então, esta proposta dessa mulher parece muito mais com a proposta que a doutrina espírita tem, que é a não desistência. Porque quando chegar no mundo espiritual, que esse menino estiver lá, e aparecer um espírito que disser, vem, meu filho, eu preparei o feijão para você, ela vai ter condição de resgatá-lo. Mas se ela tiver feito uma ruptura nesse vínculo, quando ela for lá, ela talvez não tenha autoridade para trazê-lo. Mas outra pessoa pode ter. Então, o amor para resgatar espíritos nessas condições, ele precisa ser incondicional para que a gente consiga realmente resgatar os nossos filhos, ou os nossos pais, irmãos, marido, esposa, da condição do vício. Nós temos, hoje, dentro da nossa sociedade, alguns grupos de apoio que têm uma visão mais dura, mais rígida, que você negocia se ele não obedeceu, aí você tem que dizer para ele, então você vai sair de casa. É uma proposta para tentar dar um choque de realidade na pessoa. Independente da linha que você adote, até mesmo quando você faz isso no interesse de ajudar, mas não no sentido de fechar a porta e ignorar as coisas como se não existisse retorno. O amor, ele precisa ser incondicional. Até quando o pai diz, você não pode mais estar aqui, ele precisa dizer isso com um sentimento de afeto. No livro Paulo Estevão, quando Isaac despede Saulo de Tarso de sua porta, dizendo que ele era um desgosto para a família, aquilo é a postura do pai judeu, que diz que o filho é um desgosto para a família, que é vergonha da família, mas quando o filho sai, manda o empregado deixar um saco com moedas, porque ele sabe que o filho precisa. Isaac não abandonou Saulo, mas ele não podia, na condição de judeu, absorver dentro de casa um filho que havia feito uma ruptura com os padrões que a sociedade possuía. Então, os conceitos religiosos, eles variam a cada cultura, e dentro do ambiente protestante existem várias vertentes. Mas o que eu posso falar sobre o espiritismo é, a gente deve educar com amor e com energia, não dizer sim para tudo, mas precisa inocular no fundo da alma do filho envolvido na droga. O amor do pai é incondicional, que a gente contesta, rejeita a conduta, mas nunca poderá rejeitar o filho, que é fruto da nossa própria história espiritual. E nós, como espíritas, a proposta é sempre não julgar. Muitas vezes, até por nós termos conhecimento, contato com esse modo de ver mais acolhedor, nós corremos o risco de começar a julgar quem não age como nós achamos que deveria agir, né? E isso é algo que a gente tem que começar a se vigiar para não fazer, porque é automático. Se é pastor, tem que ser perfeito. Nós não somos, com o conteúdo que nós temos. E mais, nós sabemos o quanto esse pai está sofrendo. Ele está sofrendo demais. Na cabeça dele, ele perdeu esses filhos. O medo dele, talvez, dos filhos em desencarnando, irem para uma região, né? Para o inferno, enfim, de estar decepcionando o próprio Deus, é muito pesado para ele, tenho certeza.
ele traz esses filhos no coração. Ele sofre e ele chora. Então, se a pessoa que perguntou isso tem alguma proximidade, uma proximidade mesmo, é amigo, aproximar dessa família, né? Nós, como espíritas, não impomos, não vamos sair vomitando conteúdo para ninguém, mas chegar lá para ouvir, para dar um abraço, né? Para ver se às vezes o assunto entra e fazer algumas colocações leves, né? E às vezes o que ele fez foi isso que o Larra colocou no final, que muitas vezes é até aconselhado, sabe? A maioria, né, nessa situação já são adultos, têm mais de 18 anos. É aconselhado que eles não vivam com a sua família original, porque eles já estão chegando alterados, praticando atos de violência, furtos começam pequenos e depois, né, chegam à violência para conseguir dinheiro, e que muitas vezes eles precisam afastar os filhos para um outro ambiente, para um outro lugar, né, para que sejam até melhor cuidados, porque dentro da casa ele vai prejudicar toda a família, os dois irmãos, todo mundo. Então, às vezes, a gente está fazendo até uma leitura equivocada. Por isso que Jesus diz, não julguem, porque se julgar a gente erra. E existe uma coisa aí, né, Sâmia, que às vezes o pai está tomando essa atitude num ato de desespero. Eu faço isso que é para dar um choque nele, para ver se ele acorda, diz assim, então, a partir de hoje, está rompido. Na verdade, ele não quer romper, né? Ele, como pastor, quer juntar todas as suas ovelhas. Mas, diante da perspectiva e a falta de recurso de como lidar com isso, eu vou dar um choque para ver se ele recua. Então, é dessa maneira. Mas, no fundo, o coração está esbagaçado por dentro. Porque a vontade que ele tinha não seria essa. Muito bem, Divina, traz a próxima pergunta, por favor. Como fica o espírito de quem é condenado à pena de morte após o desencarne? E como fica quem realiza a execução? Poderiam esclarecer, por favor? Depende de quem é o espírito sacrificado. Jesus foi sentenciado à pena de morte. E a condição de Jesus após a desencarnação é diferente de outros espíritos. Então, o gênero da morte, ele não determina a condição do espírito do lado de lá. Então, eu ser sentenciado à morte ou não, Sócrates foi sentenciado à morte. A situação dele no mundo espiritual, diferente. Então, você ter pessoas que são julgadas e mortas sem que elas obrigatoriamente tenham algum tipo de culpa ou vínculo com aquilo que lhes é atribuído, permite com que esses espíritos, de acordo com a forma como eles lidam com isso, fiquem até bem depois da desencarnação. Se o espírito é um espírito vingativo, odiento, que foi sentenciado à morte, ele pode, sim, se voltar para se vingar. Isso é bastante comum no mundo de provas e expiações. O espírito foi sentenciado à morte, é uma entidade difícil, e ele pode se vincular tanto às suas vítimas como aos que impuseram a pena, ao carrasco, a quem quer que seja, e ele entenda que seja o responsável. Às vezes fazendo até leituras equivocadas e tentando se vingar em pessoas que, na verdade, nem têm tantas responsabilidades assim, porque a leitura equivocada que esses espíritos fazem da vida faz com que eles possam tomar decisões erradas nesse sentido. Com relação àquele que sentenciou, esses, a depender do caso, pode sentir uma responsabilidade logo após o feito, ou podem permanecer num estado de cristalização dos seus conceitos, em que vai para o mundo espiritual ainda defendendo as práticas que fizeram. Eu vou tirar aí a questão da pena de morte no sentido como hoje a gente tem, mas vamos trazer para a história do Brasil, no período do Brasil colônia e do Brasil império, em que os senhores de engenho determinavam a morte dos seus escravos. Amarravam, bate até matar.
Então, o que acontecia com esses que eram sacrificados? A depender da condição espiritual do escravizado, ele tinha uma conduta diferente, que variava desde o perdão até a obsessão, que dura até os dias de hoje. E aqueles que eram os seus chamados, entre aspas, de senhores, esses, às vezes, continuavam na persistência dos seus propósitos, desencarnavam com essa visão, como aparece no livro Nosso Lar, daquela mulher que tanto, acho que 80 anos depois da sua desencarnação, ainda mantinha a crença de que os escravizados eram um direito que as pessoas teriam. Né? Então, você vê que não há uma regra geral nem para os condenados e nem para aquele que lhe impõe a pena. Depende fundamentalmente da evolução dos envolvidos para que a gente possa tomar uma leitura mais exata. Cada caso, verdadeiramente, vai depender efetivamente do grau de evolução dos envolvidos. Tranquilo. Muito bem, Divina, faz aí uma outra, por favor. A 7956, que eu falei para você, né? Uhum. Como acolher uma amiga que te fala uma notícia da morte do seu filho? Este final de semana, passei por esta situação e fiquei sem saber o que falar para ela. Queria falar boas palavras. Acabei não acolhendo-a direito. Fiquei muito sem jeito. Com vocês. Fala. Sim. Primeiro, não se culpe por ficar sem jeito, isso é natural, né? Nós somos pegos de surpresa em várias situações na vida em que a gente precisa de um tempo para processar isso. E é o que você fez, né? Na hora você ficou sem jeito, não soube o que dizer. Mas ela é sua amiga, ela é uma pessoa próxima e ela deve estar nesse processo de luto. Muitas vezes, o que as pessoas em luto precisam é de pessoas que validem a sua dor. Entende? Ou seja, dizer, eu sei que você está sofrendo. Eu sei que você está sofrendo. O que é desvalidar? É querer ajudar dizendo, não, que nada, reage, né? Você não tem fé em Deus. Quando a gente diz não, que nada, já está invalidando a dor do outro, por mais simples que seja. Mas comece ouvindo o que ela tem a dizer. E certamente, mesmo quando você ficou sem jeito, isso significa que você não sabia o que dizer e que você deu oportunidade para que ela desabafasse. Se foi isso que aconteceu nesse primeiro momento, então você já ajudou bastante, sabe? Se tornando o ouvinte daquela dor que ela sentia e que ela tinha que transbordar, falando do filho, falando da morte, de como que foi, com aqueles detalhes, da culpa que ela traz, que devia ter feito de um jeito, mas foi feito do outro, da culpa que ela coloca nos outros, que deviam ter feito assim, não fizeram por ele. E às vezes isso cansa quem ouve, mas você como amigo, se você ouviu, você já ajudou, que é isso que ela precisa. Então, nos próximos momentos, continue auxiliando e validando, dizendo, eu entendo a sua dor. Eu entendo, é muito forte a sua dor. Conte comigo para o que precisar. Tranquilo. É só pontuar algumas coisas. Você pergunta como fazer para ajudar, né? O que fazer? Ponto número 1. Não faça discursos. Pessoas que estão em dor, perder um filho, não querem ouvir discursos longos. E não existem palavras para consolar uma mãe que acabou de perder um filho. Desde que você diga, não, porque o espírito dele desencarna. Não faz isso. Apenas faça companhia, como a Sâmia falou. Esteja perto. Fale pouco e ouça muito. Ouça muito. Se tiver que falar, que suas falas sejam bem curtinhas. 10, 15 segundos, você cala, deixa ela falar. Ela precisa se esvaziar. Porque ela vai passar.
muitos meses, anos, digerindo a dor da perda do filho. Não é uma palavra de uma semana, uma palavra dita num encontro que vai promover isso, porque é uma dor que a gente mexe, remexe o dia inteiro, todos os dias, meses, anos a fio. Então, a gente tem que ser apenas um bom ouvido, ouvir o que ela tem para dizer, ouvi-la, estar disponível para ouvi-la. Poucos comentários, muito suporte. E não procure uma palavra maravilhosa, uma frase de efeito. Isso a gente não faz com mães. A gente ouve e dá a elas o direito de se entristecerem, de deprimirem, de ficarem numa condição que elas não conseguem mais encontrar propósito. Dá a ela direito de sofrer. E dar a ela também a possibilidade dela poder ser ajudada. Mas nunca dizer, levante daí, você tem que reagir, você não pode ficar assim. Você... Não ajuda isso. Em vez de dizer, levante, apareça e diga, olha, eu trouxe tal coisa, eu vim aqui para te fazer companhia, para estar junto. Mas não procure arrancar a pessoa da sua dor. Não vale a pena. Você vai só machucar, porque vai dizer que a dor dela é uma dor pequena. E isso não é verdade. Então, a gente é mais companheiro calado, ouvindo, como a Sâmia comentou, balançando a cabeça afirmativamente, prestando atenção no que ela fala e dando todo o suporte para que ela entenda que ela não está sozinha. Isso é o mais importante. Nesse período mais crítico. Nem para dar um livro dá, porque ela não vai ler. A pessoa, quando perde um filho, não vai ler nada. Toma esse livro aqui que é muito bom. Não vai ler. A gente fica perto, ampara e observa o comportamento. Se ela estiver deprimindo, tiver com ideação suicida, a gente tem que estar bem pertinho para dar o suporte que a amiga possa precisar. Bom? Agora, só rapidinho falando uma coisa mais prática. Como são amigos, você pode também se aproximar para ver o que ela está precisando. Porque às vezes ela não tem cabeça para fazer algumas coisas, tocar alguma rotina da vida. E você pode, ao se aproximar, ligar e dizer, você está precisando de alguma coisa, algum problema que eu tenha que resolver, alguma questão? Porque às vezes ela não consegue sair de casa, né? Se ela foi conversar com você, eu não sei se ela é casada, né? Se tem alguém para resolver os problemas do dia a dia. E uma pessoa próxima para isso também é interessante. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho. Quando meu pai é maçom, né? Maçom e muito ligado à maçonaria. E quando meu pai desencarnou, em 2022, a maçonaria foi toda lá para a casa dos meus pais e eles se dividiram em 3 grupos. Meu pai tinha desencarnado. Uma parte dos maçons foi cuidar dos aspectos dos negócios do meu pai. Assumiram os negócios dele, foram para lá para a empresa para ver o que tinha que fazer, qual a decisão que tem que tomar, e assumiram, porque a minha mãe ainda ia ter cabeça. Então, assumiram os negócios do meu pai. Um segundo grupo assumiu a casa, fazer mercado, ajeitar a geladeira, porque minha mãe não ia ter cabeça de pensar em mercado numa hora dessa. E um terceiro grupo se ocupou da minha mãe. Não deixá-la sozinha, conversar com ela, estar presente, fazer aquilo. Então, se dividiram em 3 grupos, que cuidava dela, que cuidava da casa, que cuidava dos negócios. Eles deram todo o suporte. Então, e ninguém ficou falando no ouvido da minha mãe as coisas. Eles cuidaram da parte prática que a Sâmia está comentando. É cuidar daquilo que a pessoa fica sem cabeça de cuidar na hora que isso acontece. Muito bem, a gente está caminhando para o final do programa. Eu queria pedir para o Jorge preparar para fazer a prece e eu queria pedir de ele para fazer o convite do pessoal para o céu. Que dia que vai ser mesmo? Pois é, Rubens. Então, você que ainda não se inscreveu, hoje até estava aqui olhando, né? As inscrições estão assim, neste mês, caminhando muito bem. E que você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição e venha participar do céu.
nos dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2026, nono Congresso Espírita de Uberlândia. É um convite para você vir participar deste momento aqui em Uberlândia. Quem não conhece Uberlândia vai amar Uberlândia. É uma cidade acolhedora, né? Muito linda, com pessoas maravilhosas. E nós estamos aqui para abraçar você, para encontrar, para conversar, tá? E aprendermos juntos. O pessoal fala assim, nossa, mas é muito longe as coisas. Eu falei, não, tá tudo pertinho, tudo no mesmo lugar ali, centro de convenções, um shopping, onde vai ter também, tem um hotel, fora tem outros hotéis, o aeroporto é 10 minutos, tranquilo, é um trânsito muito tranquilo. O pessoal fala assim, é igual ao de São Paulo, igual ao do Rio de Janeiro. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Rubens, é tão confortável que os hotéis são tão próximos que nos intervalos de almoço, jantar, dá até para você dar uma descansadinha no hotel. É muito bom, tá? Você vai gostar demais. Quem vem quer vir todos os anos, né, para poder participar. Fora que você que vem, que participa, está ajudando a promover o evento, né? E este evento chegar a tantos lugares, chega, né? Mundo afora. É isso mesmo. Tá rodando aí, quem está acompanhando a live está vendo o recado embaixo, congressoespírita.com.br, tem as informações. Quem tem áudio também pode acompanhar também acessando o site. Espero você aqui para a gente se abraçar, conversar, trocar ideias, e é isso aí. Jorge, faz a prece para nós. Vamos orar. Senhor, meu Pai, tantas vezes compareci à tua presença para te falar das minhas dores, das minhas angústias e das muitas dificuldades que a vida me apresentou. Mas hoje, Senhor, eu compareço diante de ti para te agradecer. Não simplesmente pela família, pelo corpo, ou pela mensagem espírita com que me honras a vida atual, essa atual existência. Mas eu quero te agradecer pelas janelas espirituais que tu colocaste dentro da minha alma, pelos meus dons que ofereceste para que eu percebesse o mundo espiritual. O dom de perceber os espíritos que circundam a minha vida, que estão próximos de mim e que tantas vezes desejei que esta faculdade não existisse na minha alma. Quantas vezes te pedi que afastasses de mim a capacidade de perceber o mundo dos espíritos. Mas hoje, meu Senhor, a partir do entendimento que o Espiritismo me deu, eu compareço à tua presença para te agradecer os dons do Espírito. Os dons de perceber o mundo que está fora da matéria, e que está sendo tão importante para que eu consiga melhor alinhar a bússola da minha alma e compreender os caminhos que eu devo seguir. A capacidade de melhor decidir em função das sensibilidades espirituais que tu me dotaste, para que esta existência eu pudesse ter mais atenção com a minha história de vida, que eu pudesse andar de maneira mais serena e que eu conseguisse verdadeiramente enxergar os desdobramentos espirituais das minhas relações familiares, das minhas relações na sociedade e dos riscos que a existência humana me apresenta a
cada passo da jornada. Não deixa, Senhor, com que eu desperdice esse tesouro que tu me deste, essa bússola extraordinária para que eu consiga sentir onde estou, com quem estou, e assim decidir com mais acerto. Esse dom maravilhoso que tantas vezes eu rejeitei, hoje eu compareço à tua presença para te dizer o meu muito obrigado pela mediunidade que tu me deste, pela faculdade que tu me ofereceste, com as limitações que ainda tenho de educá-la, com os meus momentos de conflito, pelas perturbações que passo, mas que hoje consigo entender. Elas surgem de mim mesmo, das minhas histórias, dos meus conflitos, que abrem as comportas da minha alma na direção de companheiros e de irmãos, também com dificuldades espirituais. Eu te agradeço por esse dom, não somente por isso, mas porque esta janela maravilhosa me permite perceber a espiritualidade maravilhosa que me apoia, que me sustenta, que dá suporte à minha vida, o Espírito benfeitor que tu designaste para que me acompanhasse nesta existência. É por essa janela, Senhor, que eu contemplo o céu estrelado da vida imortal e percebo a tua presença, organizando a vida, articulando as nossas histórias para que saibamos aproveitar o existir. Porque percebo, através deste recurso, as intuições, a presença, os conselhos daqueles que estão vinculados à minha história e que vêm me dizer que a vida continua, o dom de sentir aqueles a quem amo, os meus entes queridos, saber que a morte não é o fim de tudo e que esses que me procuram psiquicamente são, na verdade, aqueles a quem eu tenho me vinculado há tanto tempo. Obrigado assim, Senhor, por este recurso que hoje reconheço ser extraordinário, por esse dom maravilhoso de quebrar as algemas que me prendiam à terra para que os meus olhos se fixem nos céus e contemplem de maneira ainda muito mais nítida a tua sabedoria infinita, a tua capacidade indescritível de oferecer a nós os recursos que precisamos para encontrar a felicidade. Obrigado, Senhor, por todos esses mananciais de oportunidades que tu me concedes. E te rogo, me ajuda para que eu consiga dar bom uso para os recursos que tu me designaste nesta existência. Obrigado por tudo, Senhor, e que as tuas bênçãos permaneçam sobre as nossas vidas, hoje e sempre. Muito bem, a nossa gratidão mais uma vez ao Alto Divina. Seu boa noite. Boa noite, queridos irmãos, Sâmia, Jorge, que Jesus possa nos envolver, nos dar muita energia, né, para o nosso dia de amanhã, semana, força no trabalho, e com Jesus, né, a gente consegue resolver aí muitas coisas, mudando o nosso coração. Muito bem, Sâmia, seu boa noite. Boa noite a todos que estiveram aqui conosco. Foi uma alegria mais uma vez estar com vocês e que Jesus abençoe os nossos corações, as nossas famílias e a nossa semana. Jorge. Quero deixar o meu boa noite muito especial para a Dora e para o Anivaldo, que me recepcionaram em Vitória, lá em Volta Redonda, neste final de semana. Deixar o meu abraço para a Gisele, para os outros companheiros que ali estiveram também, Fernanda, e os vários amigos maravilhosos de Volta Redonda e das cidades vizinhas. Um abraço para a Estela de Angra dos Reis, que também esteve por lá, Romilda, Renato, que todos sejam abraçados nesse momento. Muito obrigado pela acolhida de vocês e quero deixar um abraço para todos nós que estamos envolvidos nessa grande tarefa de divulgação da mensagem. E só uma última recomendação. Uma recomendação não, uma última fala.
Assim como quando eu faço a prece falando de doença, eu não estou doente, eu também não estou médio não, tá? Só para deixar o recado aí para todos. Valeu. Ele pensa que não é médio, gente, coitado. Não é médio ostensivo, assim, de falar só médio. Mas... mas vamos lá, gente. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Se Deus permitir, semana que vem a gente está de volta para mais uma edição do programa Pinga Fogo. E eu vou aqui tomar liberdade. O Jorge falou um punhado de nome. Vai que ele esqueceu alguém, então vai um abraço para esse alguém que ele esqueceu, né? Mas tem muita gente que eu esqueci o nome. Você esqueceu, né? Falou, poxa, eu dei carona para ele nem falou, nem me deu um abraço. Brincadeira, viu, gente? Mas é só pra gente brincar mesmo. Fica com Deus. Eu fiz ele ficar pensando. Fica com Deus, gente. Muita paz para todo mundo. Ai, ai. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.